Agora sim. Agora sim, pessoal. Estava com um probleminha de conexão aqui, mas está tudo resolvido. Hoje nós vamos conversar com a Viviane Pimentel, que já está entrando aqui. Ó. Ah, agora sim, Vivi, eu acho que eu resolvi tudo aqui. Agora a imagem está ótima. Coisas da tecnologia, que bom. Pessoal, olha, a gente tem a honra aqui de estar recebendo a Viviane Pimentel, arquiteta e agora doutora em patrimônio, né? Eu vou ler aqui rapidinho uma apresentação dessa nossa entrevistada de hoje, nessa live do Cal, né? A Viviane é graduada em 1990, né? Eu até brinquei com ela, achei que ela estava com 25 anos de formada, mas ela já me falou que chegou, obviamente, aí nos 30 anos. Então, que bacana, uma carreira linda, vai contar muita história legal aí da vida dela para a gente aqui na atuação de arquiteta, né? E ela é bem bacana que ela, seja, além de ser uma pessoa muito querida por nós, né, os arquitetos, as arquitetas, ela, nesses 30 anos, tem praticamente 10 anos trabalhando na vida de escritórios mesmo, né? Então, ela transitou por praticamente todos os processos de um arquiteto. Ainda está transitando, lógico, né? Mas por 10 anos ela trabalhou em alguns escritórios de arquitetura aqui no estado, desenvolveu bastante projetos, e há cerca de 20 anos ela investiu mais na carreira docente, né, Viviane? Então, você tem aí um trabalho bacana junto às universidades, né? Se aperfeiçoou mais, estudou mais, buscou novos horizontes, né, fechando esse doutorado aí agora, né, e aí você trabalhou na Univix, na FAESA também, e aí eu queria que já tem aí bastante gente já chegando aqui na live, a gente queria que você contasse um pouquinho dessa história que o Roberto Carlos entrou aqui agora. O Roberto Carlos, eu acho que é nosso conterrâneo lá, talvez mais seu do que meu, né, Ah, mas nosso amigo querido, exato. da Conta nossa um pouquinho turma. das suas aventuras, Viviane, começando lá na UFES, né? Como é que foi o processo todo que você passou? Então, eu comecei o curso de arquitetura no ano em que estava se formando a primeira turma de arquitetura. Então, o curso Isso, tinha 5 anos de criado, né, em 84. Então, a gente pegou o curso no início da construção dele mesmo. Bom, isso. 5 anos, 5 anos, 6 anos depois, eu me formei um pouquinho mais à frente. Eu comecei, então, a trabalhar em escritórios de arquitetura, desenvolvendo projetos, então, não só escritórios que desenvolviam mais projetos residenciais, outros que desenvolviam projetos Uhum. multifamiliares. Circulei um pouco por alguns escritórios, como Rogério Almenara, Augusto Pacheco, Carlos Eduardo de Isso. Lacerda. Você é sempre bem Trabalhei, acompanhado, são grandes arquitetos, né? Grandes colegas sim, nossos. sim, sim, foram experiências maravilhosas, não só pelo trabalho, mas também Uhum. pela convivência com essas pessoas, né, que são pessoas muito queridas. E depois, então, eu trabalhei na Prefeitura de Vila Velha, trabalhei na Prefeitura de Guarapari, e, Nossa. de- e depois, então, na Secretaria de Cultura do Estado, quando foi criada a Secretaria de Cultura do Estado, Uhum. é que eu tive uma primeira experiência especificamente com a área de patrimônio, na gerência de memória e patrimônio, no ano de criação mesmo da Secretaria de Cultura e Esportes, quando ela Uhum. saiu da Secretaria de Educação, com a queridíssima Bernadette Lira, como Nossa. secretária de Cultura. Então, foi um privilégio também, assim, foi uma experiência muito muito positiva e construiu assim muitos olhares que eu tenho. Eu construí com essa primeira experiência na Secretaria de Cultura, Uhum. com a equipe do antigo DEC, que já profissionais que são profissionais de carreira dentro da Secult, da SESES na época, né? E que a gente vê assim a doação que eles tinham, o amor que eles tinham por essa área de patrimônio, então eu também aprendi muito aí com eles. E aí algumas empresas também, trabalhei na Metrono e a Yahoo Family Park, acompanhando a obra de construção do parque, de elaboração dos projetos também. Então, até em 2001 começar, então, eu fui convidada por Maria Isabel Perini Muniz Uhum. para começar a dar aula na área de patrimônio, da disciplina de patrimônio, A por gente. indicação da querida Cristina Coelho também. É, Uhum. ela me indicou para
para Isabel, e aí, então, depois que eu comecei a dar aula com patrimônio, aí a paixão se concretizou e eu tenho seguido muito por essa área. Nossa, que legal. Eu ia justamente perguntar, entrar exatamente nessa área aí, que foi a sua paixão por patrimônio, né? A gente conversou um pouquinho, eu acho que tem umas histórias bastante legais, né, sua, de como que surgiu essa sua paixão pelo patrimônio, né, que você levou até você fazer um doutorado, né? Conta um pouquinho pra gente aí, eu acho que vai ser bem bacana essa história sua. Eu acho que eu até me identifiquei um pouquinho, né, com aquelas coisas de colecionador, né? Isso é bem bacana. Não, pois eu coloco a minha relação com essa questão do patrimônio com muita construção no ambiente familiar mesmo, né? Então, meu avô materno, ele era um colecionador, ele tinha coleção de moeda, tinha coleção de orquídea, tinha coleção de conchas, ele era um colecionador nato. Então, desde criança, eu tive essa proximidade com as coleções, com o ato de guardar, com o ato de organizar o que se guarda, né? Posteriormente, nem posteriormente, né? Enfim, mas o meu pai também é colecionador. Então, o meu pai ele tem coleção de selos, tem coleção de postais, e ele tem uma coleção com mais ou menos 800 São Franciscos, Caramba! esculturas de São Francisco, Que que legal. ele já viu isso há cerca, não sei, de uns 30 a 40 anos. Então, lá em casa, na casa dos meus pais, tem São Francisco, de ferro, de sabão, de palito de fósforo, com cara de chinês, com cara de índio, deitado, sentado, de papel machê, enfim, tem uma infinidade de esculturas. E a minha mãe também... Eu tenho três São Franciscos aqui em casa também, mas está longe da coleção do Pois teu pai, tá? não, meu pai, e aí assim, como ele faz essa coleção, quando a gente viaja, a gente também traz outras imagens também para integrar a coleção dele, né? E aí a minha mãe também, desde criança, a minha mãe, enquanto nós estávamos em casa, minha mãe sempre fez um álbum de fotografias para cada filho. Lá em casa a gente sempre tirou muita fotografia. E ela separava as fotos, distribuindo no álbum que era para mim, para o meu irmão, para minha irmã. Então, essa proximidade com o colher memórias, cuidar de histórias, isso aí já é constante na minha vida e eu acho que muito do que eu tenho vem dessa proximidade com pessoas que dão valor a essa história, à memória. E aí eu acho que foi um pouco por aí que eu me aproximei dele. Isso é bacana, eu acho que cada um tem, as pessoas estão entrando aqui comentando, dizendo que também gostam de colecionar as coisas, né? Eu acho que a gente ainda tem essa mania, eu não sei essa nova geração que está aí, né, que é tudo no celular mesmo, né, não guarda aquelas coisas que a gente tinha, né, e tal. Quando você faz uma viagem, você traz... Hã? Pois é, aí também, eu esqueci de falar das minhas coleções, né? Então, eu herdei da minha avó algumas colheres de países que ela ganhava de amigas que viajavam. E aí eu dei continuidade a essa coleção. Então, hoje eu tenho minha coleção de colheres, sempre que eu viajo, eu procuro, seja na cidade ou no país, eu procuro uma colher que seja do lugar. Eu tenho os meus copinhos de shot também, né? Copinhos de Esses copinhos são souvenirs, são mais fáceis, né? Vai ser fáceis de encontrar, então eu também tenho aqui minha coleção e minha coleção de miniaturas também, que também sempre que eu viajo eu trago uma miniatura que represente uma história que eu passei no lugar ou alguma relação com a cultura local. Ainda mais agora que está meio difícil da gente fazer novas viagens, né? Então essas recordações que a gente já trouxe de tempos, né? Elas são muito favoráveis mesmo, né? Mas legal isso, Liane. Eu acho que são objetos, né? Que contam histórias, né? E aí a gente usa até isso para fazer uma introdução do nosso tema, né? Falar de patrimônio, que é muito vinculado, né? À arquitetura, ao urbanismo, né? Tudo isso. E aí era legal, assim, a gente falar de patrimônio do conceito, né, dos tipos, das tipologias, né, o patrimônio histórico, o patrimônio artístico, né, material e imaterial, patrimônio
paisagístico também, né? Se você puder discorrer para a gente falar um pouquinho, porque às vezes a gente pensa muito patrimônio histórico material, né? Mas esquece das outras que são histórias, né, paralelas também, né? Artístico e tal. Se puder falar para a gente um pouquinho, que vai elucidar bastante esse tema para a gente. Essa questão da gente conhecer mais o patrimônio material, ele Uhum. se deve também à própria legislação de tombamento, né? A nossa primeira lei de proteção, ela é de 1937, com o Decreto-Lei 25 de 37, que criou o IPHAN e criou o Instituto do Tombamento. Na época, Mário de Andrade, ele fez o projeto de lei abrangendo patrimônio material e imaterial. Só que, naquele momento, o que foi homologado foi só a proteção do patrimônio material. Uhum. O patrimônio imaterial, ele só viria a ser protegido em 2000. Então, aí a gente está com 20 anos apenas de reconhecimento de Uhum. instrumentos para a proteção do patrimônio imaterial. Embora, desde a década de 80, no IPHAN com Luiz Magalhães, ele já começasse a valorizar dentro do IPHAN esses conhecimentos intangíveis, incorpóreos, né? Bom, Uhum. mas aí de uma forma bem básica, então, só para categorizar de uma forma mais didática, né? Nós temos, então, Uhum. patrimônio natural, por exemplo, o Penedo, a Mata Atlântica, são Uhum. patrimônios tombados como patrimônio. E temos o patrimônio cultural. Dentro do patrimônio cultural, nós temos o patrimônio material, que como a palavra já diz, é tudo que é tangível, Sim. que é concreto, tocar, Uhum. e o patrimônio imaterial ou intangível, Uhum. que ele são todas as manifestações culturais que não se pode tocar. Então, por exemplo, o saber fazer a panela de barro. Esse é Esse um... foi a criação da legislação de proteção, esse foi o primeiro bem registrado em nível nacional. Então, o nível nosso saber fazer legal. a panela de Uhum. barro, ele foi o IPHAN na época, a Uhum. nossa superintendência, eles se dedicaram muito para fazer todo o processo com rapidez, e então, no livro de registro dos saberes e ofícios, o saber fazer o ofício das paneleiras, ele é o número 1, né? O primeiro a ser registrado em nível federal. E aí eu acho que serve bem para ilustrar a diferença entre o patrimônio material e o imaterial. O que é registrado e protegido não é a panela, que é um É, produto desse conhecimento. O que é protegido é o saber fazer a o panela de barro. conhecimento, né? É isso. É o processo. É Uhum. todo o processo, né? Então, você tem tombamento de sambas de roda no Rio de Janeiro, de capoeira, o pão de queijo, tombamento de lugares. Você tem, às vezes, o tombamento também de formas de expressão. Então, formas, como alguns indígenas, por exemplo, eles representam suas pinturas, como que Sim. eles se expressam através dos seus desenhos, e de celebrações também. Então, o Círio de Nazaré, no Pará, são várias categorias para abarcar todo esse potencial de produção cultural que o ser Uhum. humano tem, né? E aí, dentro do material, você tem os móveis e os imóveis. Então, os móveis são todos os bens materiais que você pode carregar, esculturas, objetos, obras de arte. E aí, para a nossa parte, então, na nossa profissão, a gente acaba tendo muito mais contato com os imóveis, que Os são imóveis, patrimônio é. que é o patrimônio isolado, os sítios históricos ou os conjuntos históricos. Então, Uhum. essa que é a nossa área mais imediata de atuação, o patrimônio cultural, material e imóvel. Bom, assim, é lógico que ao longo do tempo foram surgindo outras denominações. Então, a gente tem hoje patrimônio paisagístico, patrimônio
industrial, patrimônio ambiental urbano, são outras categorias que vão especializando mais, tornando mais específico, separando dentro desse grupo maior, né, separando alguns grupos menores e relativos a monumentos mais específicos. Mas eu acho que, de uma forma geral, essa é a classificação. Uhum. Legal, é bom entender isso, que às vezes é muito vinculado ao patrimônio histórico, né, arquitetônico e urbanístico, né, mas dá para ver que tem uma gama muito grande disso daí, né. Agora, uma pergunta que você está mais por dentro mesmo, até para as pessoas também que estão participando aí da live aí com a gente, com relação aqui ao Estado, como é que você vê, o que você acha, como é que as coisas estão acontecendo no patrimônio histórico, que depois a gente vai chegar até a falar na questão federal também, né? Aqui no Estado, também com pandemia, agora está tudo meio congelado, né? Meio complicado, né? E aí você pode até falar da tua atuação no Conselho, né, Estadual de Cultura, né, que acaba também tendo algumas ações nessa área, né? Sim, aqui, bom, o patrimônio, a proteção do patrimônio, na verdade, ela se organiza em nível federal com o IPHAN, em nível estadual, com o Conselho Estadual de Cultura e vinculado à Secretaria de Cultura Uhum. do Estado, e no nível municipal, pela Coordenação de Revitalização Urbana, que é ligada à SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento da Cidade. Uhum. Então, aqui em Vitória, né, a gente tem esse órgão de proteção local. Né? Não são todas as prefeituras que têm. Né? Uhum. Exato, é isso que eu queria chegar também. Essas estruturas, né, e aí tratando mais especificamente da Secretaria de Cultura, com a Gerência de Memória e Patrimônio, e a Coordenação de Revitalização Urbana da Prefeitura de Vitória, são estruturas que são muito enxutas, uhum. né, que tem um número muito pequeno de técnicos. Mas a gente tem que, de qualquer forma, entender isso como, ainda assim, como um avanço, já que a gente tem várias prefeituras no interior, eu acredito que a maioria delas, que não tem uma estrutura de proteção e, às vezes, sequer tem arquiteto no seu corpo técnico. Quadro, né? Uhum. No seu quadro técnico. Então, aqui, por exemplo, em relação ao Conselho Estadual de Cultura e a GMP, que é a Gerência de Memória e Patrimônio, eles trabalham lá com 4 arquitetos, tem alguma outra estrutura administrativa, mas são 4 arquitetos para fiscalizar as obras do Estado inteiro. É muita coisa. Dar todas as análises. Né? Então, é uma estrutura que é muito enxuta e, justamente por ser tão reduzida, ela funciona na base da dedicação mesmo das pessoas que trabalham nessa área. Então, o esforço desses técnicos é uma dedicação que é muito grande, é um esforço que a gente tem que reconhecer, né? Porque nós temos, por exemplo, aqui no Espírito Santo, são 6 sítios históricos. Nós temos 5 sítios já tombados e um sítio histórico em processo de tombamento. Então, a solicitação desses sítios, na área de sítio histórico, pelo próprio desenvolvimento das cidades, gera uma solicitação constante de presença, participação, orientação desses técnicos. Né? Então, a gente ainda conta com essas pessoas, mas a estrutura, ela necessariamente ela tinha que ser criada. Né? Aí uma das questões que a gente traz hoje de discussão, que é uma solicitação nossa, é a criação do Instituto de Patrimônio Estadual. Ótimo. Que essa estrutura ela saia da Secretaria de Cultura e tenha uma estrutura independente para tratar dessas questões relativas ao patrimônio arqueológico,
Porque, inclusive, ela teria uma sequência, né, que seria um instituto que ele teria uma certa autonomia para não ter ingerência política, coisa parecida, né, então ela teria uma linha, né, a diretriz para poder trabalhar, né, exatamente focar isso, para não ficar tão fragmentado, né, entre municípios, estado e federação, né. Para ter uma memória no próprio instituto, né? Uhum, O fato de você ter técnicos que sejam concursados e que façam parte dessa estrutura, esses técnicos eles constroem uma memória uhum, do órgão e uma memória dos processos também. É, o fato também, por exemplo, hoje no Conselho de Cultura nós temos a Câmara de Patrimônio Arquitetônico, Bens Móveis e Acervos. uhum, Né? Então, estamos eu como conselheira titular, Leandro Terrão como conselheiro suplente, e o Igor Heller, que é um arqueólogo, também como conselheiro suplente. uhum, E a gente trabalha muito próximo da Secretaria de Cultura, muito próximo da GMP, na verdade, da Gerência de Memória e Patrimônio. uhum, Né? A demanda para a gente também é muito grande, porque é um trabalho que é voluntário e nós temos o papel de imagino. analisar as solicitações, Uhum. analisar as intervenções, fazer pareceres sobre todos esses processos. E é um número muito pequeno de pessoas também para atender a essa Aham. demanda em todo o Eu, Estado. eu até imagino isso, porque são 5 sítios históricos e mais um em tombamento, né? Um dos sítios históricos é de São Pedro do Itabapoana, né? Aí a Isso. Júlia está pedindo aqui para você contar a história da dona Marlene e a aceitação do tombamento de lá. Eu não sei se pode contar essa história aí. Os Sim, sítios posso. históricos, né? Depois você fala pra gente, assim, lembrar aí todos de cabeça quais são, para as pessoas se elucidarem com relação a isso. Porque nós vamos falar do sexto, que eu acho que deve ser o de Santa Teresa, que é aquele mais polêmico, né, lá, né? Tá em tombamento. Os sítios históricos aqui são São Mateus, Santa Leopoldina, São Pedro de Tabapuana, Muqui e Itapina. São Ah, 5 sítios com 5 histórias aí um pouco diferentes, cada um com sua peculiaridade, né? uhum, Essa história que a Mariana está falando é que em 96, quando eu assumi a gerência de Memória e Patrimônio da Secretaria de Cultura, uma das primeiras ações foi ir visitar São Pedro de Tabapuana, uhum, porque era um sítio, eles faziam uma festa da cidade todo ano, e aquele ano não teria festa da cidade, porque o vereador, que era de lá, não tinha sido eleito, e os vereadores de Mimoso tinham uma rixa com São Pedro Tabapuana, que é uma rixa histórica ligada à uhum. própria configuração lá hoje de São Pedro como distrito, Mimoso como sede, né, de distrito. Mas, enfim, então estava tendo esse problema, e aí nós fomos lá para conversar, para ver o que a gente podia fazer, fizemos uma reunião com os moradores. E aí a dona Marlene Bertoncelli, ela é nascida em São Pedro da Tabapuana, ela tem uma paixão por aquele lugar, a família dela toda mora lá ainda. Ela estava na reunião e aí eu comecei a conversar, ela me interrompeu, ela falou assim, ô, minha filha, me diz aqui uma coisa, por acaso vocês vão trazer dinheiro? Porque de blá 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 a gente está cheio. Se não tiver dinheiro, você pode voltar, porque não tem nada para você fazer aqui. Olha como é que estão as coisas aqui. Blá 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 Nossa, não vai resolver. nossa, como E é que você saiu dessa? e aí a gente, bom, continuamos conversando e aí a gente combinou. Então, a gente deu apoio para eles fazerem a festa aquele ano, com o apoio da própria Secretaria de Cultura. Então, levamos lá uma parte da Orquestra Sinfônica Nossa, que e legal. a orquestra se apresentou lá e tocou um hino feito por um morador de lá, Medina, eu esqueci o Uhum. primeiro nome, mas um hino antigo que ele tinha feito, eu Nossa, que consegui a bacana, hein? partitura, Legal. e aí ele tocou, e aí já começaram, aí Dona Marlene já começou a me olhar com um pouco mais de carinho, Aí, opa! né?
Mas, bom, e aí a partir disso, eu sempre vou ao sítio histórico, levar os alunos, eu não vou todo ano, mas pelo menos todo ano a gente vai em Nossa, algum legal. dos sítios históricos, para que os alunos também É simples conheçam. para escolher, né? Então, Dona Marlene é uma amiga assim, muito querida e uma batalhadora pela preservação de São Pedro. Tá vendo? Você acabou conquistando ela, viu? Acho que o Roberto Carlos perguntou alguma coisa de Muqui, não sei se você chegou a ver aqui que passou. Não, eu não Não, estou olhando nada porque não, não eu tá fico com dando, medo né? de perder. A Cris Coelho aqui, ela falou a questão da fundação do Instituto de Patrimônio Estadual, que realmente é uma batalha muito bacana. Eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo é muito legal, que levanta isso. Né? Ela está dizendo que realmente é uma coisa que de bastante tempo, mas essas coisas só vão sair mesmo se a gente botar na mesa e começar a discutir e falar sobre isso, né? Mas legal, então, você falou alguma coisa aí dos existentes, mas tem um que eu também conheço um pouco, que eu vou muito a Santa Teresa passear, tomar vinho lá, gosto muito daquela cidade, que é o tombamento do sítio de Santa Teresa, né? Que ele já é de algum tempo, já tem muita gente favorável, mas evidente que tem pessoas que às vezes não entendem bem a questão do que é o tombamento, né? E acabam amarrando um pouquinho o processo, né? Se você puder falar para a gente desse sexto sítio aí que está quase já tombado, né? Depois a gente vai até explicar essa história de tombado, né? Quando a gente fala muito assim, ó, nós vamos tombar esse imóvel, né? Eu lembro que tinha uma charge antiga que a gente via lá na arquitetura, nas aulas, que era um trator na frente de uma casa histórica, ó, vou tombar esse imóvel aqui. É justamente o contrário, né? O nome não ajuda também, né? Mas é por aí, né? E aí Porque o de nome Santa é Teresa. relativo à Torre do Tombo, em Portugal, onde eram guardadas as documentações, então tem Uhum. uma É outra bom você contar essa fundamentação. história, para o pessoal entender aí por que o nome é tombamento, né? Sim, sim. Bom, mas em relação, então, à questão de Santa Teresa, eu acho que cabe a gente falar também um pouquinho dos outros sítios, né? Os sítios de São Pedro, de Tabapuana, Santa Leopoldina e São Mateus foram os primeiros a serem tombados. E foi um tombamento na década de 80, sem uma clareza muito, sem que ficasse muito claro o que isso iria gerar para os moradores, né? Uhum. Bom, esse foi feito todo um trabalho de algumas pessoas ligadas à cultura para motivar esse tombamento, e esses 3 sítios foram tomados dessa maneira. Em Muqui já foi um pouco diferente, porque Muqui teve um municipal, conselho municipal para proteção do sítio. Foi um trabalho feito por alguns profissionais ligados à cultura que trabalharam em Muqui, né? E por o interesse da população também em preservar a sua memória, preservar a sua história. Então, em Muqui, o processo veio a partir da própria população, a solicitação veio a Que partir da bacana, população, legal, ótimo isso, né? que é um processo muito interessante. E aí, depois, o outro foi Itapina, que foi um tombamento que foi feito também partindo do Conselho de Cultura, da Secretaria de Cultura, e Uhum. não exatamente da população. Bom, esses processos, eles configuram respostas diferentes também ao próprio instrumento do tombamento, né, com uma maior aceitação ou com uma maior resistência. Uhum. Uhum. E aí, no caso de Santa Teresa, então, em 2013, teve uma solicitação de uma moradora de tombamento de algumas edificações. Esse processo ele foi aberto na Secult, ele ficou um pouco sendo estudado, porque aí, nesse momento, o interesse da Secult, a intenção da Secult, já era fazer um tombamento participativo, ou seja, conversando e construindo esse processo junto com a população. E aí, como não tiveram recursos e nem mão de obra, isso demorou um pouco mais para ser efetivado. Até que em 2015, o prefeito ele decretou
a desapropriação de um imóvel no centro histórico, para que esse imóvel fosse demolido e se passasse, então, as carretas que vêm de Santa Maria e vêm do interior e passam por dentro de Santa Teresa, que são um problema seríssimo na preservação do sítio. Com essa ameaça de demolição desse imóvel, então a população se mobilizou e aí a gente começou na sequência um novo processo de tombamento, conseguimos reverter a desapropriação e o processo também esfriou um pouco. Até agora, em 2019, início de 2019, que um imóvel na Rua do Lazer, ele foi demolido, imóvel da década mais ou menos de 40, 50, foi demolido. Em função disso, então, aí nós entramos demolido para construir um prédio ali na Rua de Lazer de 7 andares. Nossa, a pessoa, cara, aquela Rua de Lazer, um prédio de 7 andares ali. A Patrícia Stelzer está até perguntando aqui quais os conflitos de interesses mais comuns, né, nesse tipo. A gente já está vendo um aí, né, que é você tirar um prédio desse para fazer uma torre, né? Exato. Então, pelo PDU ali de Santa Teresa, essa região da Rua do Lazer, ela poderia ser totalmente verticalizada. E esse era o interesse de algumas pessoas, de um grupo de Santa Teresa. Então, quando nós entramos com o processo de tombamento provisório, isso gerou uma reação muito grande e iniciou uma discussão com a população que ficou dividida entre pessoas que eram a favor do tombamento e contra o tombamento. Né? Mas, nesse sentido, ela está em tombamento provisório, esse processo agora, em função da própria situação que nós estamos vivendo, ele tá um pouco parado, né? Está esperando passar esse momento para que se retomem as reuniões com os moradores, os proprietários. Mas o caso de Santa Teresa é um caso típico de como que a história das cidades elas podem se construir, né? Santa Teresa, uma cidade pequena que ficou durante muito tempo restrita àquele núcleo histórico. Exato. Em função daquele núcleo, e lógico, da natureza, do entorno, da produção ali de produtos da região, que são também vinho, doces, massas, né? Toda uma produção na área de gastronomia, enfim. Começou a atrair muitos turistas. E aí, se a gente imaginar, a rua, nesse centro, a atividade turística, ela se dá da maneira mais forte na Rua do Lazer, que Verdade. É o centro histórico da cidade. E é muito aconchegante, né? Exato. A partir disso, os terrenos valorizaram muito. E aí, então, um terreno ali no centro de Santa Teresa estava valendo uma coisa de 5 milhões, uma coisa dessa... É uma coisa louca, né? Pois é. E aí, se a gente imaginar naquela cidade, naquela rua, você verticalizar dos dois lados, é o que a gente explicou para os moradores. Você tem problema de trânsito, você tem problema de ventilação, tem problema de insolação numa cidade que tem meses de frio muito intenso. Isso tudo para a gente, até sem contar a própria questão da paisagem, né? Da questão histórica, do patrimônio. Ou seja, eu acho que esse processo de autofagia, né, ele acaba sendo muito comum. A cidade, uma determinada cidade, ela tem uma característica diferente que atrai as pessoas para conhecer esse espaço, essa ambiência, justamente porque ela tem um diferencial. Em nome do desenvolvimento, e aí em nome também de interesse de algumas pessoas, a única forma de desenvolvimento que é propagada é através da destruição dessa história e desse elemento que atrai e que diferencia das outras, para acabar num processo de verticalização que transforma essa cidade numa outra cidade qualquer. Né? E não cabe, né? Pela lei da física, aquele centrinho histórico ali, você começar a botar prédios ali,
eles não têm noção da destruição que vão causar a própria cidade, né? Algumas pessoas não pensam exatamente nisso, né? Então, é uma Exato. coisa... Uhum. Se a gente vir, por exemplo, o caso de Domingos Martins, que substituiu todo o casario antigo que tinha ali naquela região central e Uhum. verticalizou. Então, em determinadas épocas, você acaba não conseguindo entrar na cidade, né? Porque É. não tem Uhum. espaço E, para circulação. Não, e e perde o Santa charme, né? Teresa, A cidade perde a referência histórica, né, de colonização e tudo, e perde o charme, né? Então, isso é um tiro no exato, pé, né? A gente tem várias cidades mesmo, é bem complicado isso. Eu lembro que eu fiquei até feliz nisso, eu fiz um trabalho na faculdade lá, então já tem 25 anos de formado, então joga mais para trás aí o estudo, na casa onde nasceu Augusto Ruschi, né, que é ali em Santa Teresa, né? E na época, assim, aham, ele estava bem destruído, assim, a casa estava bem ruim. E o nosso trabalho era eu e mais o Geraldo Magela, nós fomos até Santa Teresa, fizemos um projetinho lá de estudante para reformar aquilo ali, fazer um uso, né, comercial embaixo, residência em cima. Eu lembro que isso aí ficou muito bacana, eu fiz uma maquete, apresentei no Enéia, no Eréia, digo, em Ouro Preto, né, esse trabalho, foi muito legal. E fiquei muito feliz que, antes de fazer a entrevista aqui, eu olhei no catálogo histórico, que a gente vai até falar dele, esse catálogo do Estado, né, de imóveis tombados, e essa casa está lá tombada, a casa do Augusto Rusca, ali justamente no meio dessa encrenca. Né? Então ela está sendo patrimônio usada, né? estadual. Ela tem É uma patrimônio. loja embaixo e uma residência em cima. Então, pô, fica bem feliz, né, de uma coisa que a gente viu lá atrás e aí realmente aquele dali eles conseguiram segurar, né? Foi bem bacana. Aí você E podia a falar, gente eu ia pedir para você A gente falar um vê, por pouco. exemplo, Pode que falar. Santa Teresa ela tem espaço de expansão, né? A cidade ela não se restringe ali, ela tem bairros onde você pode expandir. E Uhum. para você ter uma ideia, hoje, na situação em que está, Santa Teresa tem engarrafamento ao meio-dia. Tá Ela tem vendo? engarrafamento na rua principal. Isso eu vi, né? Uhum. Estando lá em uma das reuniões, meio-dia, os carros eles não passam, né? Eles Uhum. andam bem devagarinho e ficam engarrafados ali na rua principal. Você imagina se houver um adensamento naquela região ali da Rua do Exato. Lazer. Isso é uma pena mesmo. É, a gente podia aproveitar, porque às vezes a pessoa fala assim, vai tombar o imóvel, aí parece que você vai congelar ele, não vai poder mexer em nada, né, nem por dentro, nem por fora, não vai poder fazer nada. Se você só passar alguma percepção sua, de experiência, como é que é essa parte, por exemplo, a parte externa, ela é preservada, né, ali e tal, tem todos os conceitos, mas internamente, existe alguma coisa que ingessa o imóvel mesmo ou não? Ele pode ser usado residencialmente, comercialmente, pode mudar alguma coisa da estrutura interna, ou é caso a caso? Como é que é isso? Tombamento de uso não existe, né? Você tomba o imóvel, não o uso que ele tem. Ótimo. Esse caso não Uhum. existe. Agora, o uso ele vai ser relativo ao impacto que ele vai causar dentro do imóvel, Uhum. né? E aí depende também do grau de proteção. Alguns imóveis eles são protegidos externa e internamente, mas Uhum. a maioria é uma proteção externa, voltada Sim. mais para a questão do próprio ambiente do que para a divisão interna Uhum. do imóvel. Bom, então não há dúvida de que há uma restrição da propriedade, né? A Uhum. partir do momento em que você não pode atuar sobre o imóvel de uma forma aleatória ou de acordo Uhum. simplesmente com seus interesses. Porque aí você vai ter para os imóveis tombados, você tem regras efetivamente de como fazer a intervenção. O que Uhum. não quer dizer que não se possa fazer absolutamente nada, né? Que o imóvel ele fica intocado e fica, Sim. como você diz, congelado. Também essa não é a situação, mas Uhum. existem algumas restrições. Então, por exemplo, nos sítios históricos, se eu tenho um imóvel de 2 andares, por exemplo, até mesmo na lateral desse imóvel, ainda que o imóvel não seja tombado, eu não posso ter um imóvel que ultrapasse essa altura dessa cumieira. Sim. Então, Uhum.
há uma restrição em Tem que toda a ter, área. né? Uhum, Justamente porque o que é respeitado é a paisagem do lugar, uhum, né? E aí é justamente por isso que é necessário que a gente tenha a perspectiva de desenvolvimento por um outro prisma, né? Que a gente não se reduza a nossa visão modernista de desenvolvimento, que progresso é você abrir ruas, colocar carros e verticalizar. uhum. Existem outras bases econômicas de desenvolvimento, outras formas de desenvolver. Eu acho que essa é a questão mais importante nessa questão da preservação do patrimônio, do nosso patrimônio. Por exemplo, o centro de Vitória, eu acho que a Patrícia Stelzer falou alguma coisa, a gente tem os imóveis, né, e por fora, alguns ali, você tem a fachadinha deles, e por dentro os comerciantes fizeram a sua infraestrutura, né, de venda, que é até uma pena, né, o centro de Vitória está bem esvaziado, né, às vezes eu passo lá e, não agora que é mais difícil, né, mas há um tempo atrás, e você vê, assim, o esvaziamento do centro, né, que é tão bonito, o casario, né, ali e tal, e você não tem um aproveitamento comercial, né? O centro, eu vejo o centro dividido muito claramente em duas partes, né? Assim, a Avenida Jerônimo Monteiro, que Uhum, tem um papel até na região metropolitana, e o interior do bairro, que tem uma outra perspectiva. Como a maioria das vezes, passa justamente pela Jerônimo Monteiro, eu acho que a impressão que fica é daquele casario. uhum, Alguns estão com uso, outros não estão uhum, tão usados, depende do trecho da avenida também. Mas que invariavelmente à noite eles são fechados, porque uhum, a maioria deles oferece serviço. uhum, Então, em função disso, parece que o centro é todo morto, é todo perigoso e é todo vazio e mal uhum. cuidado. E, na É, verdade, quando você entra no bairro, você tem uma vida ali da população moradora que é muito interessante. Você tem ali toda por uma trás da Rua dinâmica. 7, né, por ali, você tem uns Sete, bacanas. Gama Gama Rosa, Rosa. Costa Pereira, toda a Uhum, região do centro. É óbvio que tem alguns imóveis que estão abandonados, demandam uma intervenção, efetivamente, demandam um carinho maior com o centro, mas dizer que o centro está morto e uhum, que ele não tem nenhuma atividade, isso aí não é verdade. sim. Tem, ele tem uma atividade ali em fins de semana, à noite, Inclusive é a algo vida que se noturna, né? Estava tendo uma vida noturna usa. bacana ali na parte de trás, né? A gente falando agora, falou um pouquinho do Estado, vamos falar de Brasil um pouco, assim, a gente levantar essa esfera e chegar até o Museu Nacional, lá que pegou fogo em 2018, se eu não me engano, né? Ou seja, o coração do nosso patrimônio histórico, né? Ele pegou fogo. Então, ali a gente identificou que foi por má preservação do patrimônio, né? E, às vezes, até as pessoas nomeadas erradas no lugar errado, né? Então, ou seja, o patrimônio estava sendo cuidado, hoje também tem essa discussão, né? Poder passar a sua visão a respeito disso, por não arquitetos, né? Que a gente tem essa formação de conhecer tecnicamente todo o processo, então aí isso complica um pouco. Se você já não tem verba e você também não tem um profissional da área, aí o troço fica complicado, né? Exato, né? Na época em que houve essa tragédia no Museu Nacional, porque é uma perda que é irreparável mesmo, né? Foi uma comoção para as pessoas que trabalham Uhum, nessa área, foi uma comoção muito grande. E a gente podia ver isso no rosto das pessoas que trabalhavam lá e estavam do lado de fora, incrédulas, uhum. vendo Memória e toda trabalhos aquela queimados, né? história, todo aquele trabalho, né, se perder. Na época, esse incêndio ele suscitou uma discussão muito grande sobre os repasses do governo federal Uhum, mais específico para o museu, né, mas que refletem também os repasses para toda a área da cultura, do IFAM,
que os repasses vinham diminuindo ao longo do tempo. Uhum. Embora, em termos de capacitação técnica, a administração do Museu Nacional fosse indiscutível, a capacidade deles fosse indiscutível. Se a gente imaginar, né, eu estava vendo até a notícia publicada hoje no site do CAU, uma notícia da Folha de São Paulo, né, dizendo que, bom, se naquela época a gente se reclamou, né, da verba cada vez menor, do ano passado para esse ano, o orçamento do IPHAN caiu em 50%, foi Diminuiu mais. diminuído 50%. Uhum. Então, se a verba já não era muito, agora tem menos verba ainda. E isso é antes da pandemia, que a gente sabe que vai levar a uma recessão. Diminuição. A gente sabe que a área da cultura é sempre desvalorizada e é sempre desconsiderada e é sempre muito... É o primeiro lugar que se corta a verba, né? O primeiro, é o mais dispensável, né? Na hora que você tem, até, por exemplo, as lives de artistas para as pessoas que estão em casa, que estão angustiadas, isso cria um alento para as pessoas, né? As imagens que a gente viu na Europa durante a pandemia, na Itália, Portugal, as pessoas cantando das varandas, que isso trazia um alento. Esse alento, a gente vê que efetivamente a questão da cultura é necessária para a nossa construção enquanto ser humano. Mas é sempre uma área que é desconsiderada na hora que você trata de desenvolvimento e de desenvolvimento atrelado a um orçamento próprio. Né? Então, eu acho que isso provavelmente vai impactar ainda mais na proteção do nosso patrimônio cultural e natural também, porque também nos órgãos de proteção do meio ambiente, esse impacto ele também está ocorrendo. E também com a mudança do corpo técnico, né? A Isso saída é complicado. Técnicas, colocando em lugares que são estratégicos pessoas que não têm muito conhecimento na área e não têm experiência naquela área. Então, me parece que a nova diretora, inclusive, nem arquiteta né? A nova diretora. Não, ela não é arquiteta, ela tem experiência na área de hotelaria. Né? E em outros locais, as pessoas que foram colocadas em superintendências, se a gente pensar, vamos lá, puxando muito, que a hotelaria tem a ver com turismo, o turismo pode gerar alguma coisa para o patrimônio, a gente estica a corda, dá um pinguinho. Mas em outros lugares, nem isso. Pessoas que entraram na superintendência são pessoas que não têm absolutamente nenhuma proximidade com esse tema. Então, é uma situação efetivamente que é preocupante, né? Porque o que a gente vai construindo ao longo de anos ou de décadas nessa área, para você reverter e perder, e para você retornar a um patamar, uma perda muito significativa, você pode fazer isso em um dia, né? Um imóvel que você leva, às vezes, anos para conseguir verba, para conseguir restaurar, tentar manter, pode ser demolido ou descaracterizado de um dia para o outro. Então... É verdade. Aí entra também aquela coisa, como a gente estava falando, né? Você já tem pouca verba, ainda bota uma pessoa que não é especializada na área, então a ginástica é pior, né? É mais complicado. Os CAUs todos os estados fizeram um manifesto e levaram até o governo federal exatamente protestando com relação a isso. Inclusive, é uma coisa que a gente tem em outras áreas também, né? A gente tem departamentos de urbanismo municipais ou estaduais que, às vezes, não tem arquitetos comandando essa frente, né? Que é justamente, nós estudamos para isso, a gente se preparou a vida inteira por ser feita doutora na área de patrimônio, então, ou seja, é uma mão de obra que ela não é aproveitada, ou seja, é colocado tendo uma solução política, né? Então, isso que acaba complicando mais ainda um processo que é difícil, né, de você dominar, né? É uma pena. E a gente vê que é a construção paulatina de uma situação
muito melindrosa para a área cultural, né? Porque o Uhum, que essa matéria do CAL denunciava também, do CAL não, desculpa, publicada no site do CAL, né? Que uhum. ela trazia também, é que está correndo no Congresso, na Câmara de Deputados, uma proposta de afrouxamento da lei de tombamento, né? Então, de Ah, revisão dessa complicado. lei de tombamento, Uhum, porque, segundo esse deputado, ela é uma lei que ela é danosa, eles usam termos até, deixa eu ver se eu escrevi uns termos até mais fortes aqui. É uma ferramenta perniciosa e nefasta. uhum, Então, a partir do momento em que você vê essas ações, se elas isoladamente, elas já demonstram para a gente um possível, uma possível afrouxamento dessas normas, um possível, uma falta de cuidado com o patrimônio. Imagina se a gente tem todas essas ações conjuntamente uhum. funcionando, né? Sim. Menos orçamento, pessoas que não são técnicas e Uhum. legislação menos É mais incisiva, frouxo, né? né? Que é uma coisa que você estava até no começo, você começou a falar, a questão dos instrumentos, né, que poderiam ser criados justamente para fortalecer essa área, que eles estão justamente enfraquecendo esses instrumentos, né? Que aí é o caminho contrário, né? Isso é complicado. Exato. Agora, uma coisa, assim, esse é um assunto que a gente vai viajar bastante, que eu já estou vendo nosso tempo aqui de live, então a gente já está chegando na reta final. É, se falasse um pouquinho dos estudantes, ou seja, dessa nova mão de obra que a gente consegue formar nessas faculdades. Né? Aqui no estado nós estamos com, se eu não me engano, 26 faculdades de arquitetura. Olha que número bacana, bastante faculdade. Eu espero que em todas elas essa questão do patrimônio seja bastante reforçado, né? Como a gente teve lá na época da UFES, eu tenho certeza que você faz um trabalho bacana, onde você tem passado também. Como é que você vê isso, o que a gente pode fazer para esses alunos para a gente criar uma mão de obra maior ainda nessa direção do patrimônio histórico? Quando eu fiz arquitetura, a disciplina de patrimônio ela era optativa, ela não era Uhum. obrigatória. Hoje, essa disciplina ela está na diretriz curricular do Olha que MEC, legal. né, para o curso de Uhum. arquitetura, então é um dos temas que são obrigatórios, claramente obrigatórios em termos da nossa atribuição, de nossas competências. Então, nesse sentido, em termos de legislação, nós temos, então, a garantia de que esse tema é tratado Uhum. nas faculdades, né? E eu acho que eles têm esse tema, pelo que eu vi na época que eu participei de encontros da Asbeia, é um tema que você tem, todas as faculdades elas estão afinadas com essa questão Que em legal. termos da própria disciplina, né? Tem as visões diferentes de acordo com quem ministra a Uhum. disciplina, mas o tema da preservação eu tenho certeza que está presente no currículo de todos os arquitetos que estão se formando hoje. Em termos da minha atuação, uma coisa que eu sempre tento fazer, né? Não só aí desconsiderando qual é a didática que eu uso na disciplina, mas essa questão da aproximação das pessoas com os centros históricos ou com os monumentos, isso aí é uma coisa que eu reforço sempre, né? Justamente porque se a gente pensar a questão da memória, ela não é da memória mesmo em termos do que nós Uhum. lembramos, da nossa memória mais consolidada, ela é todo um processo que envolve uma bioquímica, questões de enzimas, de todo um comportamento do nosso corpo, que na hora que essa memória, para ela efetivamente ela se consolidar, ela Uhum. precisa estar ligada à emoção e a um fato de afetividade. Então, Uhum. isso aí tem estudos, né, Ivan Esquerdo, que é um neurobiólogo, um neurocientista, que ele coloca justamente isso. A memória, para ser consolidada, ela precisa de afeto e ela Uhum. precisa de ter a emoção. Em função disso, sempre que possível, geralmente pelo menos uma vez por ano,
eu vou com os alunos em um dos sítios históricos Isso é nossos aqui bacana. do Espírito Santo. A parte que eu Por mais quê? gostava quando a gente saía com a turma para ir visitar alguma coisa assim, ainda mais num sítio histórico, é fantástico, né? Exato, e aí assim, a gente vai, às vezes a gente passa um dia, como é o caso de Itapina, que eu acho que é uma questão que é interessante da gente conhecer também os nossos sítios, a gente tem sítios diferentes com peculiaridades, como eu falei, Itapina, por exemplo, a gente vai de trem para Itapina, vai e volta Olha de que trem. bacana. Então, como eu sempre falo com eles, a nossa viagem, a nossa experiência, ela começa no trem, porque você pode andar, pode conversar, e os Aham. alunos levantam, tem a interação de aluno, professor, e lá tem a interação dos alunos, não só o conhecimento prático do que é patrimônio, do nosso patrimônio, enquanto espaço urbano, enquanto paisagem, mas tem também o contato deles com as pessoas que moram e que são os depositários desse patrimônio atualmente, que é efetivamente quem cuida desse patrimônio. Então, com isso, eles conseguem conhecer um pouco também de como vivem essas pessoas, e aí, nesse sentido, a partir dessa experiência, o que eu tento, eu acho que ela é muito importante Uhum. para a gente dar um pouco o papel do que é memória, do que esses objetos trazem, né? Uhum. Eles uma história, eles são depositários de toda uma história, de toda uma lembrança, que às vezes, se não é a minha lembrança, pode ser a lembrança de uma outra pessoa, a história de uma outra pessoa. Então, nesse sentido, eu tenho feito esse trabalho com os Que é alunos. muito legal. E, E, e e é, em termos da própria formação, o projeto de intervenção que eu acredito que toda escola ela acabe fazendo, né? A uhum. gente tem visto também projetos de essa, essa questão da educação ter se desenvolvido, né, ter se consolidado na área de preservação nos TCCs, né, Ah, isso é que ótimo. Uhum. em várias escolas. Nas escolas, a gente sempre tem um projeto de intervenção, um projeto de recuperação de um bem ou de intervenção em uma área de proteção. Então, Uhum. todo essa aproximação que nós, professores, fazemos para essa área durante o curso, ela acaba revertendo num aprofundamento também por iniciativa do próprio aluno. Né? Eu acho que isso, independente da pessoa profissionalmente se especializar nessa área ou não, é Uhum. importante que o Uhum. profissional tenha uma proximidade com o tema, pelo menos ter uma noção do que se Isso. trata, a- do objeto com o qual ele está lidando na hora que ele vai fazer uma intervenção. E reforça, né, esse exército que é necessário de profissionais, né, nessa área, né, para se entender melhor isso, né, que a gente tem aquela formação, né, você tem o corpo técnico, você tem a população, que é um outro aliado, e aqui estão os políticos, né, as pessoas que realmente, efetivamente fazem as leis lá. Então, a gente tem que reforçar essa base aqui para justamente a gente conseguir as coisas, né. E você falou aí dessa questão dos sítios históricos, a gente está aí finalizando, falando um pouquinho só de pandemia, que a gente tem já alguns estudos que dizem que as pessoas vão viajar mais de carro para locais mais próximos, né? Os passeios mais individualizados, digamos assim, de família mesmo. Então, há uma tendência de que seria interessante as pessoas conhecerem esses sítios históricos, né? Você tem um circuito de passar um dia. Essa de trem para Itapina é sensacional. Você vai no trem, né? Um transporte muito bacana, curte lá o sítio histórico, a estrutura que tiver, depois volta com segurança, né? Com o trem. Então, você vê isso também, que assim, essa possibilidade, né? De visitação nos locais mais próximos, ela pode crescer, né? Sim, eu acredito nisso, principalmente porque desde assim, como que as pessoas estão começando a se construir em termos da própria dinâmica cotidiana nesses centros históricos, né? Por exemplo, desde 2014, que a Secretaria de Cultura do Estado ela tem os editais do patrimônio. Uhum. Então, ela lança o edital, as pessoas se inscrevem com projetos de proteção para patrimônio nos sítios históricos e os proprietários eles são contemplados com um prêmio para fazer a intervenção nos imóveis.
Com isso, a paisagem nos sítios históricos, né, elas têm melhorado, elas têm tido Aham. um cuidado